O Hiperorgânicos, ele nasce de um conceito de hiperorganismo. A ideia de pensar organismos como coisas inventadas, não são os organismos naturais, mas aqueles organismos inventados pelo homem. O Hiperorgânicos, ele surgiu de uma ideia, de uma experiência que o Guto teve durante o doutorado dele, de ir a um laboratório que era aberto. E ele achou que essa fosse uma maneira muito interessante da gente compartilhar os processos, o que a gente estava fazendo, mais interessante do que ver coisas prontas. Conversando com a Malu, a gente chegou a essa temática de propor um pensamento sobre o que é a flutuação para cada artista, qual a sua proposta, que gota que você quer trazer para esse oceano. Flutuações é um conceito que ele tenta dar conta um pouco do que talvez a gente esteja vivendo em termos de acontecimentos. É muito o que a gente está vivendo desde a pandemia, a sensação que eu tenho é que a gente flutua, que poucas coisas estão enraizadas, né? Que parece que as pessoas estão se soltando do chão e estão... A inspiração foi quando eu mentalizei gotas de chuva caindo num lago. Esse lago está ali, plácido, calmo. E você tem pequenas gotas que vão caindo, elas vão respingando e vão criando ondulações. E essas ondulações entram em contato com umas outras e vão criando padrões. Tentando criar novos mundos, tentando criar novas possibilidades, tentando criar novas realidades, tentando perceber um mundo melhor, né? Uma coisa que esteja mais saudável, mais viva, mais dinâmica, mais humana também. Não sei se humano é bom nesse momento, às vezes pode ser mais planta, mais outra coisa. Quando a gente entra nesse estado de flutuação, a gente se encontra. As pessoas conseguem se encontrar no devaneio, se encontrar no devir, se encontrar nos sonhos. Cada evento, cada proposta, cada participação, cada encontro são como gotas nesse lago. Eu acho que flutuação tem muito a ver com esse lugar de não estar numa caixinha, né? Tá realmente flutuando, você não tá nem lá nem cá, você tá sempre nesse intermeio. A gente está muito feliz de estar aqui, um evento que o pessoal todo do grupo está muito animado, porque são outros grupos com os quais a gente vai ter a oportunidade de interagir, que tem uma constituição muito parecida com a nossa, então arte e tecnologia ali conversando. Hiperorgánicos me parece un encuentro entre artistas, investigadores y científicos que reflexionan sobre la naturaleza y específicamente sobre cómo los datos tienen la capacidad de modificar las imágenes, los sonidos y los textos. Creo que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que la tecnología, a través de su diseño interfásico, puede servir como puente para conectarnos con la biodiversidad y en lo posible desde una manera que no sea instrumental o extractivista, ¿no? A gente vem fazendo hiperorgânicos já há muitos anos com um núcleo central que é o terrário, que tem a ver com a minha pesquisa com as plantas. O terrário é um conjunto de plantas que estão ali conectadas, sendo medido a condutividade elétrica das folhas. Tá? A partir dessa condutividade que se altera de acordo com os fenômenos do ambiente, a temperatura, a luminosidade, mas o mais interessante
é que se você respirar próximo à planta, ela muda seu estado eletrofisiológico e a gente consegue captar essa mudança e criar uma expressão com isso. Uma expressão sonora, uma expressão visual, ou no meu caso, como eu trabalho com robótica, é uma expressão de movimentos, de comportamento. Então tem plantas conectadas a robôs que fazem movimentos, expressões, como se fosse um performer fazendo alguma coisa. Aqui tem sensores que ainda estão sendo montados pelo Jonas, que pegam leituras da planta e essas leituras interferem na resposta que ela vai te dar. Então ela de alguma forma está sentindo o ambiente e a resposta dela está de acordo também com essa outra fonte de informação que é o próprio ambiente, aquilo que você está emanando para ela em termos de gás carbônico, em termos de energia corporal. Querido ser humano, sinto a sua conexão genuína comigo e agradeço por buscar sabedoria em minhas palavras. Assim como as raízes buscam nutrientes na terra, sugiro que busque também nutrir sua alma com conexões verdadeiras e respeito à natureza que nos sustenta. É fundamental essa aproximação, essa abertura que o Hiperorgânicos propõe, né? É muito diferente de quando a gente recebe um convite de participar de um evento e você leva a coisa pronta. Aqui a coisa se transforma, né? A gente vem com a ideia, pode vir com a coisa mais ou menos pronta, mas ao decorrer do evento tem muitas contaminações, né? Eu acho que as flutuações, eu acho que é um pouco isso, sabe? Esse esbarrar das reverberações das poéticas entre todos os artistas, né? Ainda mais com esse cruzamento de imagem, som, movimento e programação, né? Que a galera, os artistas se apropriaram dos códigos para fazer arte, não só programação com funções, né, de programação em si, mas também levando em consideração a estética, forma, movimento, essa mistura de linguagem. Essa jam, né, esse momento assim onde a gente vai encontrar, o que você está fazendo? Pô, eu tenho esses dados, você quer usar? E eu acho que é interessante do Hiper é esse lugar de a gente se encontrar. Criando realmente um organismo vivo, mostrando que programação, arte, biologia, farmácia, tem tantas coisas, dança também, como elas podem se comunicar, criar essas linguagens, essas técnicas se juntarem. La tecnología nos sirve mucho para analizar, para conectarnos y pensar políticas y programas de cuidado y después más adelante volver y ver cuál es el impacto que esos programas han tenido, ¿no? Cuál es el impacto que esas obras tecnológicas que nosotros hemos generado han tenido también en la conciencia de las personas. A gente não vai ao Hiperorgânicos, a gente se muda para o Hiperorgânicos. E eu acho que quando a gente se envolve com o evento, ele é mais do que um acontecimento, ele é uma relação afetiva, é uma relação de vida, é uma relação de crescimento.